Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito de um tema bastante polêmico, tá? Então eu gostaria principalmente quem está iniciando na toxina botulínica que preste atenção nessa aula, que reveja essa aula até entender isso aqui, porque é muito importante, tá? Parece uma coisa boba, tá? Mas é uma coisa que até hoje nem os colegas, nem os pacientes não são obrigados a entenderem isso, mas nem os colegas que estão começando, assim, e às vezes eu vejo gente que já faz há 2, 3 anos ainda não conseguiram introjetar a questão da diluição, tá? Não é incomum de eu ver, às vezes, as pessoas falando, a toxina não pegou porque ele diluiu muito. Não importa para quanto a gente dilui, importa quantas unidades a gente vai colocar no paciente, tá? Então vamos prestar atenção na aula, que essa aula vai ser esclarecedora, principalmente para quem está iniciando. As tabelas e a maioria das fotos que eu peguei que estão nessa aula, eu peguei do livro Técnicas de Rejuvenescimento e Toxina Botulínica e MD Codes, do André Borba e da Suzana, certo? É um livro bem legal que vale a pena para quem gosta de livro, assim como eu. Ele tá um livro bem explicativo e bem fácil de entender, tá? Então vamos lá. A diluição, uma coisa importante, deixa eu pegar o meu pointer aqui. Uma coisa importante da diluição é que ela é uma escolha individual do médico, certo? Então ela depende de como fica melhor para o médico, para o profissional fazer, tá? Eu prefiro, por exemplo, quando eu trabalho com Xiaomin, que é a maioria, não tem nenhum conflito de interesse, mas 99% das toxinas que eu utilizo atualmente vêm do Xiaomin, né? Eu prefiro diluir o Xiaomin para 3 ml. Alguns amigos preferem diluir para 2,5, tá? Eu faço muito meso botox nessa área, faço muito no código de barras, então eu gosto dele estar mais diluído porque eu já faço ele como meso, uso só uma diluição para usar ele para fazer paralisação e meso também, tá? Eu não preciso ficar assim, não, agora a gente vai fazer e agora a gente vai rediluir a toxina. Eu não gosto de fazer isso. Então essa é a minha conduta, tá? Outras toxinas geralmente eu já diluo para 2 ml, tá? Mas isso varia muito da conduta de cada um. E eu quero que vocês escolham uma maneira que fique boa para vocês e que vocês gostem de trabalhar, que vocês se sintam confortáveis, que vocês entendam o que vocês estão fazendo e vocês mantenham isso. Tá? Porque se a gente começar hoje eu diluo para 5, amanhã para 4, amanhã para 3, daqui a pouco a gente coloca mais ou menos do que deveria. Então é importante a gente implementar uma sistemática no consultório, tá? Escolham como fica melhor para vocês e mantenham fazendo isso, tá? Que aí vocês vão errar muito menos. Então a escolha é individual, o que importa não é a quantidade que tu vai diluir. Se a gente pegar um frasco de 100 unidades, diluir para 10 ml e injetar 10 ml no terço superior do paciente, eu injetei 100 unidades, certo? Não importa para quanto eu diluo, importa quantas unidades eu vou injetar. Depende então da experiência de cada um e como fica mais cômodo. E nessa aula a gente vai considerar as diluições e tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai considerar um frasco de toxina de 100 unidades de toxina tipo A, tá? Porque a gente tem o frasco de 50, tem frasco de 200, então a gente só precisa converter para tudo que eu tô falando, certo? Então vamos lá. Com relação à equivalência, os estudos, todos eles sempre vão comparar com Botox. Tá? Porque o Botox foi o primeiro, né? A marca Botox deixou de ser a marca e passou a ser o nome do procedimento. Ninguém faz toxina botulínica, todo mundo faz Botox. Então, todos os estudos que a gente faz, todos os estudos que são feitos a respeito de equivalência são feitos equivalendo com a unidade de Botox, certo? Então, em todos os estudos até o momento se equivaleram. Uma unidade de Botox igual a uma unidade de Xiaomin, uma unidade de Botox igual a uma unidade de Prosigne, Botulin, Botulift, enfim, tá? E o único que não tem essa questão de equivalência igualzinha é o Dysport, tá? Então, qual é a equivalência do Dysport? Tem gente que considera para 2,5, então uma unidade de Botox igual a 2,5 de Dysport, e algumas pessoas consideram para 3, uma unidade de Botox igual a 3 unidades de Dysport, tá? Quando a gente vai fazer a toxina, o ideal é que a gente pegue o frasco de Dysport e converta para a equivalência de Botox, tá? Porque fica muito mais fácil.
A nossa seringa, ela não é uma seringa com 500 unidades, com 250 unidades, ela é uma seringa com 100 unidades, né? E se a gente converter para as unidades de Botox, vai ficar muito mais fácil da gente fazer também no dia a dia para não se atrapalhar. Agora eu estou fazendo Dysport, agora eu estou fazendo outra marca. Então a gente pode fazer essa equivalência diluindo a toxina de um jeito que ela vá chegar no mesmo nível das 100 unidades, tá? Então vamos entender aqui. Se uma unidade é igual a 2 unidades e meia, 100 unidades são iguais a 250 unidades e 200 unidades de Botox são iguais a 500 unidades de Dysport, tá? Então, o meu frasco de 500 unidades de Dysport, ele vai equivaler ao frasco de 200 unidades de Botox, certo? Ou das outras marcas. Então, como é que eu vou fazer para fazer essa equivalência? Se eu diluir o frasco de 500 ml para 5 ml de soro fisiológico, né? Cada 250 unidades de Dysport eu diluir para 2,5 ml de soro, eu vou chegar na equivalência como se eu tivesse um frasco de 200 unidades de Botox diluído para 2 ml, certo? Ou seja, cada 0,1 ml eu vou ter, cada 0,01, perdão, eu vou ter uma unidade de Botox que vai ser igual àquela unidade que eu converti de Dysport, certo? As demais toxinas, todas elas sempre demonstraram equivalência com o Botox, tá? Então, todas elas até agora demonstraram equivalências que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos. Então, a reconstituição da toxina, como é que ela vai ser feita? Eu tô com uma aqui que já foi reconstituída, né? Que eu queria mostrar pra vocês como é que se faz e gira e tal, então tem que ser com ela já reconstituída. Então, ela já foi retirado o lacre, a gente vai retirar o lacre, tá? Ela vem com um lacrezinho pra manter estéril essa parte. Depois a gente vai pegar... Eu prefiro esses frasquinhos porque tem menos risco de contaminar, tá? Então, tem esses frasquinhos com 10 ml de soro fisiológico, tem que ser estéril, tá? Não peguem soro não estéril. 10 ml de soro fisiológico estéril. Seringa de 3 ml, eu prefiro agulhada, mas tanto faz, tá? A gente vai aspirar. Eu diluo para 3 ml, vocês podem diluir para 1, para 2, para 4, para quanto vocês acharem melhor. Então, o que eu faço quando eu vou diluir o Xiaomi? Eu aspiro 3 ml de soro físio, a gente vai colocar a agulha aqui e vai gotejar, vai deixar em 45 graus essa agulha e vai gotejar em cima daquele tampãozinho, né, daquele biscoitinho branquinho que fica no fundo, até ele ficar totalmente diluído. Uma coisa importante, uma toxina que nem o Botox, por exemplo, não fica aquela bolachinha, tá? Ele vem grudado no vidro. Então tem gente que às vezes recebe e acha que tá passando a perna para trás, tá sendo passado para trás porque não recebeu nada, não é verdade, tá? Então por isso que é importante também, pelo fato de ficar a toxina grudada no vidro, toxina grudada lá no fundo, na tampa aqui embaixo, que a gente tem que fazer alguns movimentos, tá? Então eu coloquei o soro ali, eu vou girar esse frasco, tá? Vou passar uns 2 minutos mais ou menos diluindo, girando esse frasco para pegar o soro em toda a lateral da parede aqui do frasco, tá? Vou virar ele de cabeça para baixo e vou girar mais um pouco, sempre devagar, tá? A orientação do fabricante é não agitar a toxina para não formar bolha e não se perderem unidades na bolha, tá? Já fizeram alguns estudos, inclusive um deles foi com o Xiaomi, mostrando que sacudindo, aspirando e injetando ele funcionava. Ele funcionava, mas eu não sei se ele mantinha as mesmas unidades que a gente achava que estava injetando, tá? Então eu prefiro seguir as orientações do fabricante, evitar a formação de bolha e quando forma bolha tu não vai perder a toxina, a única coisa que eu faço é daí deixar descansando até todas as bolhas romperem e aí a gente vai fazer mais um pouquinho de novo isso aqui e tá tudo certo, tá? Deixa 2 minutinhos descansando, eles vêm sempre com 2 etiquetas, tá? Então, uma etiqueta vai ficar no prontuário do paciente, né? Sempre. A outra vocês podem entregar para o paciente, ou caso vocês utilizem mais de um paciente, utilizam as etiquetas cada uma para um dos prontuários, tá? Outra coisa que é legal vocês terem, sempre fica, a gente nunca consegue aspirar tudo que vem no frasco, porque quando a gente inverte, como essa borrachinha aqui, ela entra, tá, no frasquinho, a gente nunca consegue aspirar todas as unidades. Então, esse aqui é um abridor que eu ganhei da Mers até,
né, que é excelente, que é para isso, tá? Então, quando chegar no final, qualquer abridor de garrafa faz isso, tá? Vocês podem ter sempre um abridor no consultório, porque quando chegar no final, vocês vão abrir, vão retirar esse lacre e vão conseguir aspirar o restinho de toxina. Parece pouco, mas ficam 5, às vezes até 10 unidades ali dentro, principalmente se vocês diluírem para menos, tá? A gente perde bastante coisa se a gente não abrir o frasco, certo? Então, a reconstituição vai ser isso. Coloca o soro, gira delicadamente uns 2 minutos, vai virando o frasco, tá? Depois deixa ele descansando e já pode aplicar, tá? Cuidem bastante com a questão da asepsia e da esterilidade, tá? Tirem a agulha daqui, não contaminem a agulha, coloquem na borracha, que teoricamente está estéril, porque a gente só rompeu o lacre, não coloquem na borracha, tá? Cuidem com a asepsia na hora ali de fazer, não toca a agulha em nenhum outro lugar e depois injeta, certo? E outra coisa bem importante que eu já ouvi falar, nunca vi na verdade, mas já ouvi falar que alguns colegas tinham o costume de colocar primeiro a agulha, pegava a agulha, principalmente a agulha rosa, pegava a agulha, colocava aqui no frasco e daí ia aspirar o soro para depois colocar pela agulha. Ele vem a vácuo aqui, tá, pessoal? Então, coloca a agulha aqui, deixa a agulha sem estar conectada numa seringa, vocês vão perder toxina, vai vir toxina no rosto de vocês, vai perder toxina no ar, não façam isso, tá? Vocês só vão colocar a agulha ali quando vocês estiverem com a agulha conectada na seringa com o soro fisiológico dentro, já para injetar, certo? Então, aqui é como a gente vai reconstituir, né? Vai aspirar ali o soro físio e depois vai colocar, né? Vai deixar descer toda a quantidade, não sei para quanto vocês vão diluir, e vai fazer esses movimentos giratórios, tá? E lembrem de botar de cabeça para baixo para pegar o pozinho que fica na tampa, tá? E depois a gente vai aspirar e vai injetar. Então, aqui a diluição, vocês tirem foto dessa tabela, vejam isso quantas vezes vocês quiserem, tá? Até entenderem tudo isso aqui. Então, o volume da diluição relacionado ao número de unidades que vem em cada frasco, tá? Então, se a gente tem um Botox aqui de 50 unidades, tá? E a gente vai fazer a diluição dele para 1 ml, né? Isso significa, então, que em cada 0,5 ml, a gente vai ter uma dose resultante por 0,1, né, de 10 unidades, tá? O que isso quer dizer, traduzindo? A gente tem a nossa seringa, eu só utilizo essa seringa, essa daqui é da SR, tá? A gente pode pegar a SR, BD, tem várias marcas. Eu só utilizo essas seringas que vêm com agulha acoplada, pra gente não ter perda, tá? Porque a gente perde ali 1, 2 unidades dentro da agulha, se a agulha não tiver... se a seringa não tiver aquele finalzinho do êmbolo para a gente evitar perda, a gente acaba ficando com unidades dentro da agulha, tá? Então, eu só utilizo essa daqui e eu só utilizo a de 100 unidades. Toda seringa de 100 unidades, ela cabe dentro dela 1 ml, tá? Então, se a gente considerar aqui que a gente tem um Botox de 50 unidades e vai diluir ele para 0,5 ml, então, em cada 0,1 ml, a gente vai ter 10 unidades, tá? Por quê? Porque a gente pegou 50 unidades e diluiu para meio ml. Então, a gente vai ter em cada tracinho desses aqui, 2 unidades. Se a gente utilizar a seringa de 50 unidades, ela vai ter meio ml e aí a gente vai conseguir colocar toda a nossa diluição. Então, eu peguei 50 unidades, diluí para meio ml e coloquei numa seringa de meio ml. Quantas unidades eu tenho? 50 unidades, tá? Não é essa seringa, essa aqui é de 100, tá? Na seringa de 50 unidades, cada tracinho aqui vai equivaler a 1 unidade. Nessa daqui não, tá? Por quê? Porque o meu 10, 90, 80, 70, entre um e outro eu não tenho 10 tracinhos, eu tenho 5 tracinhos e isso é um fator bastante comum de confusão. Vamos para de 10, para de 100 unidades que vai ser o nosso padrão aqui para vocês entenderem que é fácil de converter. A gente tem 100 unidades de Botox e dilui para 1 ml de soro físio. Então a gente vai colocar na nossa seringa de 1 ml e dentro dessa seringa eu vou ter 100 unidades. Eu tenho a seringa dividida em 10 subdoses, tá? Então 10, 20, 30, 40, 50, até 100 unidades. Entre o 10 e o 20 eu tenho 5 tracinhos, eu não tenho 10 tracinhos.
Então, cada tracinho daquele ali vai equivaler a 2 unidades e não a uma, como às vezes o pessoal confunde, tá? A unidade varia de acordo com a diluição e com a seringa que vocês estão. Não quer dizer que todas as seringas, cada tracinho é uma unidade, tá? Vocês têm que sempre saber fazer essa conversão, porque é aí que mora o problema, tá? Então, se a gente pegar 1 ml de soro, diluir 100 unidades e botar dentro de uma seringa onde cabem 100 unidades em 1 ml, a gente vai ter dentro dessa seringa 100 unidades. Só que essa seringa está diluída de 0,2, de 0,02 em 0,02. Então, cada tracinho vai ter 2 unidades. Aí, o que eu faço se eu quiser que cada tracinho meu tenha 1 unidade? Eu vou pegar a toxina de 100 unidades e vou diluir para 2 ml, que está aqui, ó. Diluição de 2 ml, tá? Peguei a de 100 unidades, diluí para 2 ml. Se aqui dentro tem 1 ml, cada tracinho vai ter 0,1 ml, certo? Cada tracinho inteiro, do 10 ao 20, do 20 ao 30, cada 0,1 vai ter 5 unidades no total, certo? Por quê? Porque se eu diluir para 2 ml uma seringa de 100 ml, uma seringa de 100 unidades, perdão, cada ml vai me dar 50 unidades. Então, se eu coloquei aqui dentro 1 ml, eu vou ter 50 unidades dentro dessa seringa, tá? Então, cada 0,1 daqui, cada 10 avos, né? 10 avos dessa seringa, que está dividida em 10, a gente vai ter um total de 5 unidades, já que no total a gente tem 50 unidades. E aí, como a gente tem 5 tracinhos entre um número e outro, a gente vai conseguir ter em cada tracinho uma unidade, certo? Eu acho esse o melhor jeito de diluir. Por isso que todas as outras toxinas eu uso sempre para 2 ml, porque eu só uso a seringa de 100 unidades e eu sei que em cada tracinho de 0,1 eu vou ter 1 unidade. E aí eu vou ter na mão exatamente quanto eu quero injetar, certo? E como eu diluo para 3, depois eu vou mostrar para vocês a diluição para 3, acaba ficando um pouco mais confuso, porque quando a gente dilui para 3 ml, cada seringa de 1 ml fica com 33,3 unidades. Tá? E aí o que acontece? Em cada 0,1 aqui, a gente acaba tendo 3,33. E aí em cada tracinho a gente vai ter 0,66. Eu prefiro porque 0,66 está muito perto de meia unidade, tá? Então eu não chego nem a colocar um tracinho quando eu vou fazer o meso. Aí eu sei que eu botei meia unidade, talvez um pouco mais, não tem problema se passar um pouco mais, tá? A questão é a gente ter essa ideia, quando vai fazer meso, não tem problema a gente colocar 0,4, 0,5, 0,6 unidades, não tem problema. A gente bota uma gotinha, né? Quando eu já tô nesse nível de meso, eu boto uma gotinha. Geralmente a minha gotinha vai ser um tracinho de 1 e vai acabar fazendo 0,66, tá? Então eu só quero que vocês aprendam a fazer essa conversão. Então, de novo, se a gente dilui para um botox de 100 unidades para meio ml, a gente vai ter em cada 0,1, a gente vai ter 20 unidades, tá? Se a gente dilui para 1 ml, a gente vai ter 10 unidades. Dilui para 2 ml, 5 unidades. E dilui para 4 ml, 2,5. É uma coisa que é inversamente proporcional. Quanto mais a gente dilui, menos toxina a gente tem a cada 0,1, tá? E lembrem que a cada 0,1 a gente tem 5 traços, não interessa a seringa que a gente está. Na seringa de 100 unidades ou na seringa de 50 unidades, a gente só tem 5 tracinhos, tá? Então, se a gente estiver utilizando, tem gente que prefere. Quem dilui para 1 ml, prefere geralmente utilizar a seringa de 50 unidades, justamente porque daí sim, em cada tracinho a gente vai ter uma unidade, tá? A gente dilui então para 1 ml 100 unidades, em 0,5 ml, em meio ml, a gente vai ter 50 unidades. E aí na seringa de 50 unidades, cada 0,1 é dividido em 5, então cada tracinho equivale a uma unidade, tá? Eu não gosto porque eu acho que a gente gasta uma quantidade muito maior de seringas fazendo isso, né? Mas quem fica a cargo de cada um. Quem prefere fazer assim, aí quando for fazer mesobotox, aqueles pontinhos menores,
às vezes acaba preferindo diluir para ter mais na mão, né? Para não ter perigo de colocar uma dose maior, certo? Então tirem foto, parem, pensem nessa tabela, tá? Esse livro do André, ele considera o Dysport, ele considera uma unidade de Botox equivalente a 3 unidades de Dysport, então essa tabela tá focada nessa consideração, né? Então o Dysport de 300 unidades, se a gente for diluir para 0,5 ml, né? Cada 0,1 ml da seringa vai equivaler a 10 unidades, né? E o Dysport de 500 unidades, cada 0,1 ml, quando a gente dilui para meio, vai equivaler a 20 unidades. Isso é muita coisa, né? Então, eu não tem como fazer essa diluição, né? Então, o que acontece é que geralmente o pessoal acaba fazendo a diluição para 2,5, né? Ou para 3, para quem faz essa conversão, para conseguir em cada um chegar nesse nível. A cada 0,1 ml, 1,25 ou 2,5 unidades. Essa aqui é a conversão mais feita, geralmente de 2,5 para 1. Então, diluindo para 4 ml, um Dysport de 500, que é o que a maioria usa, né? Por 0,1 a gente vai ter 2,5 unidades, que seria o equivalente a 1 unidade de Botox, tá? Eu prefiro fazer do jeito contrário. Eu prefiro fazer, ao invés de pensar desse jeito e ter que ter 2 jeitos de pensar, eu prefiro fazer a diluição convertendo para as mesmas unidades de Botox e aí eu penso do mesmo jeito que eu acabei de falar para vocês e fica tudo igual, tá? Então, o guia de diluição aqui é para 100 unidades para uma seringa de 1 ml, tá? E de 0,01 em 0,01. A gente tem guia de diluição para outros tamanhos de seringa também, ó. 100 unidades para seringa de 0,5, 100 unidades para seringa de 1 ml de 0,02. Então, aqui a gente tem mais de um tipo de seringa, tá? A gente tem, eu nunca vi, aqui no Brasil eu acho muito difícil de achar, não consigo comprar pelo menos, mas a gente tem diluição, a gente tem seringa de 1 ml que tem de 0,01 e 0,01, tá? Eu só acho essa aqui, de 002 e 002. Então, se a seringa de vocês tiver 10 tracinhos entre cada 0,1, a gente vai conseguir ter esses resultados aqui, ó. Mas é exatamente aquilo que a gente já falou, ó. Seringa cheia de 1 ml tem 100 unidades, 2 ml a seringa cheia vai ter 50 unidades. Quando a gente faz a minha diluição, no caso que eu uso para o Xiaomi aqui, 3 ml diluindo para 3 ml, a gente vai ter na seringa cheia, porque a seringa cheia tem 1 ml, a gente vai ter 33,3 e quem dilui para 4 vai ter 25 unidades, tá? Então vocês gravem a tabela, vejam a tabela até vocês conseguirem entender toda essa conversão, tá? Mas é muito fácil, depois que a gente entende uma vez aí só vai, tá? Então esse aqui é baseado na seringa, diluindo 100 unidades para 1 ml, baseado na seringa que vai de 0,01 e 0,01, tá? Esse aqui é a mesma diluição, toxina de 100 unidades, diluindo para 1 ml, baseado na seringa que vai de 0,02 em 0,02, que é essa aqui, tá? Então aqui mesma coisa, ó, que a gente já falou, eu diluo para 3 ml no caso, uma seringa cheia de 1 ml, então vai ter 3,33, porque eu coloquei 3 ml em 100 unidades, cada ml tem 33,33 unidades, tá? Aí cada 0,1 vai ter 3,33, né? E a parcial menor, que é de 0,01, vai ter 0,67, que é o que eu costumo fazer quando eu faço meso, tá? Geralmente eu coloco um tracinho, um pouquinho menos do que um tracinho, aí vai ficando 0,6 unidades mais ou menos, tá? Aqui eu fiz uma correçãozinha no livro, né? Porque falava da seringa cheia, mas essa seringa aqui é a seringa de 0,5 ml, então a seringa cheia tem 0,5 ml, né? Para quem gosta da seringa de meio ml, né, que vem com 50 unidades, é isso aqui que a gente vai ter de parâmetro, certo? Aqui uma seringa de 0,3 ml, né, que ainda tem seringa de 30 unidades, eu não vejo nenhum sentido utilizar, sinceramente, talvez para fazer algum refinamento, mas não vejo sentido porque ter 2 tipos de seringa no consultório. Acho que também é fator de confusão, às vezes a gente está ali fazendo um monte de coisa, a gente tem que ter uma sistemática, tá? Mas aqui para quem compra seringa de 0,3 unidades, 0,3 ml, né, que teoricamente a gente vai ter dentro de cada ml 30 unidades se a gente diluir para 1 ml, 15 unidades se a gente diluir para 2 e assim vai, né? Vai diminuindo, tá? Aqui a parcial de 0,1 ml vai ter 5 unidades e a parcial de 0,01, 1 unidade, tá? O armazenamento da toxina,
Só o Xiaomin que consegue ser armazenado fora de geladeira, tá? Quando ele ainda não foi reconstituído. Os outros, antes da reconstituição, tem que ser armazenados em 0 a -8, né? E no freezer a -5. Então, antes de ser reconstituído, ele pode ser congelado. Depois, não pode, tá? O armazenamento depois da reconstituição tem que ser em geladeira, tanto do Xiaomi quanto das outras marcas, a 2 graus até -8. Deve ser utilizado em até 3 dias. Alguns fabricantes já colocaram em bula, inclusive, permitindo utilização em até 7 semanas, desde que se cuide com asepsia e risco de contaminação, tá? O maior risco aqui é contaminação. Então, alguns já colocaram em bula que pode ser utilizado. Eu, particularmente, já utilizei. Eu faço as minhas toxinas, eu manipulo e deixo 2, 3 dias tranquilamente na minha geladeira, tá? Não tem nenhum problema. Já aconteceu de eu viajar, ficar 15 dias fora, eu volto, utilizo a toxina. Eu sei que ela não contaminou, eu tenho bastante cuidado com isso. Utilizo a toxina, nunca tive problema, funciona exatamente do mesmo jeito. E tem um monte de colega que conta um monte de história, que esqueceu no carro, que não sei o que. Então, ela não é uma coisa que desnatura muito fácil, que nem todo mundo pensa, tá? Já teve história de gente que congelou a toxina, depois descongelou e fez e funcionou igual. Enfim, então assim, esses são os cuidados orientados pelo fabricante, tá? Mas vocês não precisam ficar estressados, assim, porque esqueceu em cima do balcão e aí só lembrou no outro dia. A toxina vai funcionar, tá? As indicações cosméticas, então, da toxina botulínica são rugas móveis, né? Rugas de expressão causadas pela contração da musculatura, tá? Assimetrias faciais primárias ou secundárias, uma paralisia facial, por exemplo, uma lesão cirúrgica de nervo, né? Eu tenho alguns pacientes que fizeram lifting frontal e fez lesão só de um lado do ramo frontal do facial, né? E aí fica com um lado da testa contraindo o outro não. Então a gente pode simetrizar melhor a face do paciente. Paralisia facial, né? Sorriso gengival, hipertrofia de masseter. Saiu um trabalho bem legal agora falando sobre hipertrofia de masseter, foi do Cotofana, mostrando que a toxina no masseter pode fazer hipertrofia de temporal secundária, né? Porque o temporal vai acabar sendo mais utilizado na questão da mastigação, tá? Então a gente utiliza para hipertrofia de masseter, hipertrofia temporal, cefaleia tensional também para fazer essa região, né? Bruxismo também está sendo utilizado em temporal agora. Melhorar aumento e posição da comissura labial, fazendo um depressor do ângulo oral, né? Melhora do contorno facial, quando a gente faz a toxina de Nefertiti, a gente diminui a força do platismo, relaxa essa musculatura, melhora a força, o tônus da musculatura que eleva a face, diminui a força da musculatura que puxa a face para baixo, então a gente tem uma melhora do contorno, né? Hiperidrose em cabeça, axilas, mãos e pés, né? E redução do volume muscular da panturrilha. Não concordo, tá? Isso eu tô falando das indicações cosméticas, óbvio, não das indicações médicas para comorbidades como paralisias, por exemplo, espasmo, blefaroespasmo, tá? Essa redução da panturrilha eu já vi alguns trabalhos apresentados em congresso. Uma das coisas que eu mais faço na minha vida é tratamento de varizes e eu discordo plenamente de redução de músculo de panturrilha, porque a gente tem vasos extremamente importantes passando, né? Veia poplítea, artérias passando dentro da musculatura da panturrilha, tá? Então, se a gente retira a força dessa musculatura, se a gente deixa ela flácida, a gente piora o retorno venoso do paciente e eu não vejo nenhum motivo para fazer isso. Eu não acho que a estética tem que estar acima de qualquer coisa, tá? Mas é possível fazer, tá? Algumas indicações clínicas, então, da toxina, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, paralisia facial, né, para fazer a compensação, o bruxismo, fissura anal, né, eu já fiz alguns pacientes, inclusive a parte estética anal também, porque queriam deixar mais relaxada a musculatura, dá para fazer, tá? Incontinência urinária, os paralisados cerebrais, né, para melhora da mobilidade durante a fisioterapia e melhora da dor desses pacientes também, distonia cervical. As contraindicações da toxina são gravidez, né? Em gestante a gente só faz carinho, não faz nada quase. Amamentação não é contraindicação e até o ano passado, ano retrasado, era uma coisa off-label, assim. A gente fazia porque a gente sabia que não tinha problema e tal. Eu sempre orientei as minhas pacientes a ficarem 6 horas sem amamentar depois que fizer, uma coisa minha isso, porque eu sei que depois de 6 horas ela acaba introjetando, né, no nervo.
E no ano passado, ano retrasado, não tô lembrada agora, ela saiu um trabalho mostrando que ela é segura na amamentação, tá? Na gestação não, na amamentação tranquilo. Então não é contraindicação. Eu mantenho essa orientação, 6 horas sem amamentar depois de fazer a toxina. Infecção local ativa, a gente não faz nenhum procedimento quando o paciente tem uma infecção ativa em nenhum local, né? Dermatose ativa na área, por exemplo, psoríase, algum problema onde a gente vai tratar. Sensibilidade ou alergia aos componentes da toxina, isso é uma contraindicação importante, né? A albumina, várias toxinas são diluídas em albumina, né? O succinato de sódio ou a lactose, então a gente tem que perguntar ao paciente e tem que conhecer a toxina que a gente utiliza, tá? A gente tem que saber qual é o diluente, qual é a proteína que contém nessa toxina para saber se o paciente tem alguma contraindicação, tá? Fraqueza motora na área tratada, por exemplo, paralisia facial, a gente não vai fazer toxina numa paralisia facial, né? Não tem nenhum sentido a gente fazer isso, tá? Doenças neurodegenerativas são uma contraindicação bastante importante, né? Miastenia graves, perda de força. Sempre é importante perguntar isso para o paciente, né? Principalmente o paciente de primeira vez, né? A gente tem que saber tudo isso, porque se ele tiver isso e a gente fizer a toxina, daqui a pouco a culpa foi da toxina, né? E até pra gente orientar, óbvio, investiga, vai tratar, enfim, mas a gente tem que saber que a gente não pode tratar pacientes nessas condições, às vezes o paciente tem a condição e não sabe que tem, né? A gente percebe aquele rosto mais flácido, o paciente com uma fala mais lenta e tudo mais, e a gente pergunta pro paciente, eu tô tendo um pouco de perda de força, eu tô deixando as coisas caírem, eu não tenho força muito para caminhar, para me levantar, aí tu percebe uma atrofia muscular, investiga, tá? Então, doença neurodegenerativa é uma contraindicação importante. A incapacidade de contrair ativamente a área a ser tratada, óbvio, a gente não vai fazer toxina para paralisar uma área que não consegue contrair, né? Medicamentos que inibem a sinalização neuromuscular, né, que podem potencializar a ação da toxina, isso aqui eu acho muito relativo, tá? Eu coloquei uma interrogaçãozinha aqui para vocês ainda, eu acho bastante relativo. Ele pode potencializar a ação da toxina, mas eu quero que a toxina haja naquele local. Então, se existisse a chance dessa toxina, por causa da medicação, chegar numa área central, paralisar um órgão, alguma coisa assim, beleza, acho que caberia essa contraindicação. Mas se não, eu acho que se a gente tiver os cuidados devidos, a gente conhece o halo de difusão da toxina, ela não vai difundir mais porque o paciente está usando uma medicação. Então, se a gente utilizar a quantidade correta, no halo de difusão correta, nas zonas de segurança, não vejo sentido, assim, não acho que seja uma contraindicação fixa, acho que é relativa, tá? E doença sistêmica mal controlada, porque é uma contraindicação para tudo, praticamente, né? As contraindicações relativas, alguns autores, então, consideram absolutas, né? E outros não, né? Alguns autores consideram uma contraindicação a amamentação, eu não considero e a maioria dos colegas também não, né? Então é uma contraindicação relativa. Cicatriz hipertrófica e queloidiana, eu só coloquei aqui para vocês porque eu achei isso em alguns livros, tá? Mas na verdade é exatamente o contrário. A gente tem, eu não tô falando de queloide agora, tá? Porque tem paciente que por causa de uma picadinha faz queloide. Nesse paciente a gente não tem que fazer nada perfurocortante. Mas na cicatriz hipertrófica teve vários trabalhos mostrando já benefício da gente fazer, inclusive se for fazer uma correção da cicatriz cirúrgica, na borda cirúrgica já fazer toxina preventiva, porque a gente relaxando aquela musculatura, a gente impede aquela tensão na cicatriz maior e vai impedir que ela refaça a cicatriz hipertrófica, tá? Então isso não é uma contraindicação, a cicatriz hipertrófica não é uma contraindicação. O queloide, se o paciente é daquele que tem uma espinha e faz queloide, a gente não tem que perfurar ele de graça por nada, tá? A ocupação que exige expressão facial, eu acho que é totalmente relativa, não conheço nenhum ator e atriz que não se renda à toxina em nenhum momento, então acho que vale a pena fazer. Agora é complicado fazendo um cantor, que nem eu já vi, né? Fazendo um cantor uma toxina excessiva ou até, né, em tempos de show na zona bucal. Acho bem complicado. Esse sim eu acho que não vale a pena correr esse risco, tá? E expectativas irreais e transtornos de personalidade ou corporais, né? Então, o material necessário, a gente vai precisar da nossa seringa de 3 ml, pode ser de 5 também, se vocês preferirem, tá? Uma seringa de 3 ml, agulhada ou sem agulha. A nossa agulha para aspirar, né, se preferir. O soro fisiológico estéreo, tá? Que vem nesse frasquinho de 10 ml, pode ser o de 100 também, mas aí não dá para deixar, depois que abrem, não dá para deixar ali por muito tempo, né, pelo risco de contaminação.
vai precisar de luva, vai precisar de gaze, lápis para marcação, tá? Eu não gosto de usar caneta, mas pode. Eu acho que a caneta a gente pode fazer uma tatuagem, a não ser que a gente faça a caneta aqui, mas faça a pontura da toxina pertinho, né, na lateral, porque tu pode tatuar o paciente, tá? Álcool 70 ou clorexidine, anestesia tópica, eu botei interrogado aqui porque não é necessário anestesiar sempre, né? Uma coisa que a gente faz para o conforto do paciente. O gelo ou aqueles vibradores para enganar um pouquinho o sensório também ajudam bastante, tá? O abridor de lacre, eu já falei para vocês que eu acho bem importante para a gente não perder aquelas últimas unidades que vem na toxina, pode ser um abridor comum, tá? E as seringas de insulina com ou sem agulha. Eu só uso essa aqui que é agulhada para não ter perda nenhuma, tá? Então, qual o tamanho da seringa? A gente tem 3 tamanhos de seringa disponíveis, né? A seringa de 1 ml, né? Com marcações de 001 ou 002, que eu só uso essa, por isso que eu botei em vermelho. A marcação de meio ml, né? Que tem marcação a cada 001. E a seringa de 0,5 ml. E a seringa de 0,3 ml, que vão ter marcações também a cada 001, tá? Ela pode ser com ou sem agulha. Eu prefiro e aconselho que vocês prefiram sempre ela com agulha curta, tá? A gente tem ela com agulha longa também, mas a agulha longa, além de ser menos confortável para o paciente, eu acho que pra gente fica pior também, tá? É uma pele muito fina onde a gente faz, né? A gente não precisa de uma agulha comprida para fazer nada na face, tá? Então eu prefiro agulha curta. As agulhas têm de tamanhos de 12 a 0,7 por 0,33, 8 por 0,3 e 6 por 0,25, só para vocês saberem os tamanhos que a gente tem disponíveis de agulha, tá? Se for sem agulha, a gente sempre vai ter que utilizar, se a gente for comprar agulha separada, agulha 30 ou agulha 32G e cuidar para que ela seja sem resíduo, tá? Pode ser agulha ou pode ser a seringa sem resíduo, aquela que tem uma continuação do êmbolo para empurrar até o final, justamente para a gente não ter perda de toxina, tá? Então, aqui os tipos de seringa, né? A gente tem aqui uma seringa de meio ml, aqui uma de 1 ml, né? Ó, 100 unidades, tá? E aqui uma outra seringa de 100 unidades. E aqui as seringas que não deixam resíduo, ó, porque ela vai empurrar até o final. Vou falar um negócio sinceramente, mesmo que ela empurre até o final, eu acho que ainda fica alguma coisa aqui, tá? Então, eu não gosto de usar, mas dá pra utilizar. Essas aqui são as de Lebel, aquelas bem fininhas, né? Que a gente tem, que são bem específicas para intradermoterapia, toxina, coisas mais delicadas que a gente vai precisar de pouca espessura. Elas são ótimas para a gente fazer a injeção da toxina, tá? Então, agulhas removíveis, que contém espaço morto, ó, que elas podem perder material, né? Ó, podem conter até 5 unidades. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Ó. Isso aqui é um espaço morto, né? A gente injetar isso aqui numa seringa normal, a gente vai perder toda a toxina que fica aqui. Então, pelo menos cuidem para que a seringa seja dessas aqui, para a gente perder o mínimo possível, tá? A seringa de insulina, então, só para lembrar assim como é que funciona, algumas vêm individuais, como essa que eu compro, outras vêm com uma tampa e vem num saquinho com 10 dentro, tá? Se vier essas aí, o fabricante orienta que depois que a gente retira essa tampa de trás, ela já não é mais estéril. A da frente é óbvio, né? Qualquer um que retira não é mais estéril porque a agulha foi exposta. Mas eles recomendam que depois que retira essa, ela não está mais estéril, tá? Então ela pode ou não vir com essa tampa, aqui está o êmbolo, a linha de graduação da seringa, né? A agulha, né? A tampa, o pistão, que é essa borrachinha que fica aqui dentro, tá? E o registro de dose, que são esses tracinhos que a gente já falou. As agulhas de Lebel, então, o objetivo é que a gente não tenha perda, né? De toxina ali dentro, e a gente tem essas mais curtinhas e as maiores, e fica a questão de escolha de cada um, né? A gente tem a 30G, que ela tem 4 milímetros, e a 32G, que também tem 4 milímetros. O tamanho da agulha é bastante importante com relação à dor do paciente, né? Quanto mais fininha, o tamanho não, a espessura, perdão. Quanto mais fininha a agulha, mais confortável fica para o paciente, tá? Mas eu não vejo muita diferença, para ser sincero, da 30 para 32. E o custo eu acho bastante alto da 32, eu acho que ele, se a gente for computar no final do ano, ele nos leva uma boa parte do lucro, tá? Então, antes da aplicação, a gente vai fazer uma asepsia, né, retirada da maquiagem do paciente, tá? Não façam, tem alguns trabalhos mostrando que o álcool pode inativar a toxina botulínica, outros já mostrando que passa o álcool funciona igual, enfim. Toda vez que me disserem que pode acontecer, eu prefiro não arriscar, tá? Então, limpa bem, limpa com álcool ou clorexidine, seca com uma gaze seca ou vai conversando com o paciente, vai fazendo as coisas, mas quando for aplicar, que não esteja molhado, tá? Então, retira a maquiagem, faz a foto, eu falei várias vezes foto aqui, porque é extremamente importante. Eu já tive problema do paciente ter assimetria de sorriso, por exemplo,
Eu faço a toxina aqui no olho, ele tem uma simetria que puxa mais para o lado, eu fiz a toxina de terço superior. O paciente volta com 15 dias na revisão dizendo que eu deixei ele torto. Mostrei a foto, eu já era torta, eu não lembrava disso. Então agora eu vou corrigir pra ti, vou te deixar simétrica, aí ficou tudo bem. Agora, se eu não tivesse, eu ainda pedi pra ela me mostrar fotos do Facebook, do Instagram dela, pra mostrar pra ela que não era a minha foto, só que ela tava torta, ela realmente era torta, tá? E aí eu corrigi. Se eu não tivesse foto, se eu não tivesse registro, isso podia me causar um problema grave, tá? Eu já tive paciente dizendo que eu causei, que causou ptose palpebral, quando na verdade ela estava com uma paralisia facial. Aí eu fiz foto dela, só um lado sorria, o outro não, enfim, entende? Então é importante o registro de foto. Isso pode prevenir incomodações, problemas para vocês no futuro, tá? E até pra gente controlar resultado, né? O termo de consentimento, tá? O contrato, se for o caso, depende da conduta de cada um. Tem gente que faz contrato, gente que não faz, né? Pagamento antecipado é questionável, mas eu boto questionável porque eu tenho uma relação muito boa com os meus pacientes, mas já tomei calote desse jeito, tá? O paciente fez, falou que era amigo de um paciente, eu fiz tudo mais, quando foi sair, esqueceu o cheque e nunca mais pagou, tá? Então, o certo, pagamento antecipado, tá? Anestesia tópica eu coloquei questionado também, porque tem gente que prefere gelo, que prefere fazer vibrador, então dá pra fazer tudo, na verdade, tá? Perguntar sobre o uso de medicações que alteram a coagulação. Isso aqui é uma orientação dos livros e dos artigos, eu não vejo nenhum sentido. Ninguém vai ter nenhum problema com toxina botulínica. Se a pessoa não é um hemofílico, que aí a gente tem que cuidar porque não pode fazer nada, não vejo nenhum problema, tô tomando AS, então não vou fazer o Botox. Aí tu vai fazer o paciente suspender uma medicação que vai aumentar o risco dele ter um AVC, um infarto, porque tu quer fazer um Botox para ele não sangrar. Não tem sentido, tá? Então não vejo sentido nenhum nisso. As áreas, então, de segurança, né? Peguei essa fotografia do livro do colega. A gente vai tratar sempre essa região superior aqui do código de barras, né, cuidando para não chegar muito perto do modíolo, porque a gente tem uma conversão importante de musculatura aqui, que se a gente pegar a gente pode ter assimetrias bem importantes, né. Nessa região aqui a gente vai pegar o depressor do ângulo da boca. Eu gosto de fazer esse pontinho mais superior, na verdade de medial para superior, né, do meio aqui do sulco lábio-mental para cima, mais ou menos nessa região, para a gente não pegar aqui o imbricamento com o depressor do lábio, tá? Nessa regiãozinha aqui do centro, a gente vai fazer o pontinho do músculo mental, né? Aqui a gente evita essa área central justamente para diminuir o risco de pegar a traqueia, né? A musculatura da faringe e tudo mais por difusão. A gente vai fazer nessa região lateral do nariz para as band lines, preferindo sempre fazer aqui mais perto do olho. Isso no dia de aula prática a gente vai explicar melhor, tá? Preferindo fazer sempre mais perto aqui para evitar que a gente pegue a musculatura do elevador da asa nasal e do lábio superior, para evitar que tenha uma queda aqui desse lábio, tá? Aqui na região do olho, a nossa área de segurança vai ser mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetro do canto, né, do olho. A margem de segurança ideal é 1 centímetro além da borda, tá? Então, borda óssea, mais ou menos 1 centímetro além da borda, a gente tem uma segurança bem boa, tá? Nessa região aqui, ó, do supercílio, a gente procurar ter uma distância de 1,5 a 2 centímetros da parte superior aqui, do limite superior do supercílio, para a gente evitar pegar o elevador da pálpebra superior, tá? Para não fazer ptose palpebral. Não vejo muito sentido nesse 1 centímetro aqui do cabelo, para ser sincero, porque o cabelo varia muito a implantação do cabelo, né? Então, às vezes o paciente tem ruga e a gente não vai deixar aquela ruga lá em cima, tá? Ali não vejo muito problema. Mas essa área aqui é uma área que a gente deve respeitar muito, muito mesmo, tá? Cuidar sempre aqui da 1 centímetro do rebordo orbitário inferior, né? Por risco de difusão dessa toxina, tá? Para não pegar a musculatura ocular. Então, as opções de analgesia, tem muitas, né? Eu coloquei aqui a foto para vocês, mas cada um usa o que gostar mais, o que achar melhor, né? Eu acho que algumas pomadas valem muito a pena, outras nem tanto. Lidocaína pura, acho que praticamente nada. Eu gosto de usar aqueles combinados de tetracaína, prilocaína, 23%, com lidocaína 7 ou 23, depende, né? Tem alguns muito bons na Victalab que eu compro, eu gosto bastante, tá? Então, na hora da aplicação, a gente vai fazer uma asepsia para retirar a anestesia.
faz a marcação dos pontos, sempre considerar o halo de ação, tá? O halo da maioria das toxinas é de 1 centímetro mais ou menos, o halo do disporo é maior, então tem que lembrar que a gente tem que cuidar mais da questão da margem, tá? De segurança. O uso de touca ou faixa se necessário. Vai deitar o paciente, eu gosto de maca inclinada, eu não gosto do paciente totalmente deitado, eu prefiro inclinado, quase sentado, 30, 45 graus. Pode utilizar gelo ou resfriador imediatamente antes e pode utilizar os vibradores, tá? Então pode marcar aqui com diferentes cores, diferentes quantidades. A gente vai ter uma aula depois sobre o grid 21, tá? Que é aquela técnica da MERS, utilizando o Xiaomin, vendo a força do paciente, de acordo com a força, vai escolher o número de unidades. E aí a gente vai marcar cada quantidade de unidades, a gente vai marcar com uma caneta de cor diferente, tá? Então a gente pode marcar com cores diferentes, e vocês podem montar uma sistemática. Quando eu vou botar 2 unidades eu pinto de vermelho, quando eu vou botar 1 unidade eu pinto de azul. Se quiser pode fazer isso, eu não faço, eu faço tudo com caneta branca, tá? Após a asepsia, então depois que fizer a toxina, faz a asepsia com álcool antes de fazer a toxina, vai fazer a asepsia com álcool, espera secar ou seca antes de aplicar, tá? A mão dominante vai ficar com a seringa e a outra mão vai ficar com uma gaze. Eu sempre aplico e já tiro, aplico e tiro a marca, aplico e tiro a marca, porque aí eu sei onde eu já fiz, tá? Mas de novo, cada um faz como acha melhor, montem uma sistemática e façam daquele jeito, tá? Então vá aplicando e vá limpando, porque aí não gera confusão, tá? Durante a aplicação, pressione com gaze para conter possíveis sangramentos. Se vocês veem que não tem nenhum sangramento, não precisa, mas a gente faz já vê subir na hora, né? Então fica pressionando ali uns 2 minutos para diminuir o tamanho do sangramento, diminuir esse hematoma que está se formando, né? E diminuir o tamanho da equimose, tá? Na lateral dos olhos, eu gosto de fazer a injeção. Vocês prestem bem atenção nessa questão. Uma coisa é fazer injeção intradérmica, outra coisa é sentido da agulha, tá? A gente, para fazer injeção intradérmica, a gente pode colocar só o bisel da agulha ou pode colocar o bisel da agulha assim, tá? A gente não precisa fazer a injeção assim e sair aqui. A toxina eu gosto de orientar que a agulha esteja sempre em 90 graus, porque se ela estiver em 90 graus, a gente sabe que está injetando exatamente em cima daquele ponto. Eu não posso fazer um ponto aqui e fazer assim, ó. Eu vou estar injetando a toxina lá na musculatura ocular, tá? Então eu preciso fazer a toxina onde eu coloquei a minha marcação de ponto, certo? Então se for fazer esses pontos intradérmicos, na região lateral dos olhos, como geralmente a gente tem vasos mais superficiais, tem um risco maior de ficar alguma equimose e fica feio, né? É um lugar chato, porque parece que a pessoa apanhou. A gente pode fazer ela um pouco mais superficial, porque ela vai por quimiotaxia, vai chegar na placa neuromuscular de todo jeito, tá? Ela vai paralisar a musculatura de qualquer jeito, a gente não precisa colocar lá dentro, tocar o osso nem nada. A gente pode fazer ela um pouco mais superficial, ela arde um pouco mais quando faz isso, mas tem menos risco de ficar roxo. Mas cuidem para fazer exatamente no ponto que a gente colocou, tá? Se for avançar um pouquinho, que seja daqui para cá e não daqui para cá, tá? Justamente pelo risco da gente pegar uma musculatura da mobilidade ocular. Então, se o paciente possuir vários vasos aparentes, se tu marcou bem em cima do vaso, coloca um pouquinho para o lado. Não vai injetar dentro do vaso só porque foi marcado naquele ponto, né? E o uso do venoscópio pode ser útil, tá? A gente pode utilizar o venoscópio quando o paciente tem muitos vasos para a gente fugir dos vasos daquela região, tá? As recomendações do pós, então não fazer exercício no dia da aplicação, né? Não deitar por 4 a 6 horas, não apertar ou massagear a área tratada no dia da aplicação. O gelo, acho questionável, tem gente que orienta, eu não deixo, não vejo nenhum sentido, tá? 1 hora depois o paciente já não parece que fez nada. Se tiver cefaleia, que quem tem tendência a ter dor de cabeça pode ter cefaleia no pós, tá? Principalmente pelas várias ponturas no frontal. Então, deixa um analgésico comum que o paciente vai acostumado a usar. Se tiver equimose, pomadas para equimose, Irudoide, Reparil, Trombofob, tá? Venalote H. O efeito vai iniciar em 4 a 6 dias. Eu acho que vocês devem entregar isso por escrito para o paciente, porque é muito comum um paciente que nunca fez, liga para a pessoa no outro dia, manda mensagem, não está funcionando a minha toxina. Não vai funcionar. Então, o efeito vai começar com 4 a 6 dias e o efeito termina, ele fica top no máximo do resultado em 28 dias, mas com 15 dias a gente já tem um bom resultado, tá? Então, a gente revisa com 15 dias. Eu reviso minhas toxinas no máximo em 30 dias, se o paciente passar do prazo de 30 dias eu não reviso, ou então eu falo, ó, vou te revisar dessa vez, mas eu não vou da próxima, tá? Pra ele já saber. Aí tem gente que às vezes quer revisar com 3 meses, não, só se tu pagar de novo que a gente vai ter que fazer uma toxina de novo, porque já perdeu o resultado,
tá? Então é importante frisar isso com o paciente. Então a revisão vai ser em 15 dias na maioria dos pacientes, até porque se ficou alguma imperfeição, uma sobrancelha mais alta que a outra, não vai fazer o paciente esperar um mês para revisar. Então revisa com 15 dias e corrige o que for necessário, tá? Importante lembrar, então, não utilizar a radiofrequência nas áreas tratadas, tá? Porque ela faz perder o efeito da toxina mais rápido, inclusive a rádio pode ajudar quando dá algum problema, se a gente tem alguma complicação com a toxina, a rádio ajuda a fazer essa complicação sumir mais rapidamente, então não pode ser utilizada quando o paciente acabou de fazer toxina, tá? Já vi alguns pacientes perderem o efeito mais rápido com ultrassom microfocado, tá? Não vi nenhum estudo a respeito de não utilizar em cima de toxina, mas já vi. Então, geralmente eu oriento o meu paciente a fazer o ultrassom primeiro e fazer a toxina depois, tá? Orientar em atletas e fumantes que o efeito é mais curto, dura em torno de 2 meses nessas pessoas, tá? Para o paciente não falar depois, é melhor a gente avisar antes, para ele saber que ele está fazendo alguma coisa que faz a toxina durar menos, tá? Orientar bem a duração real do procedimento. A toxina dura 90 dias. Depois de 90 dias, o brotamento já aconteceu, o corpo já resolveu aquele problema. Se a gente utilizou uma dose boa de toxina, a gente vai conseguir ter uma atrofia boa muscular e às vezes o efeito parece que dura mais, mas não está durando. O que aconteceu foi uma boa atrofia muscular e o paciente não vai conseguir voltar a mexer bem de uma hora para outra, tá? Mas não é que a toxina ainda esteja ali e ainda esteja ativa, tá? Orientem bem isso para o paciente não reclamar depois. Os efeitos indesejados, então, pode ser o travamento do sorriso, né? Quando a gente exagera na toxina do sorriso gengival ou quando a gente coloca muita toxina aqui na bunny lines, às vezes a gente pode pegar o elevador da asa nasal e do lábio superior e também travar um pouco, tá? As bolsas nas pálpebras inferiores, se a gente exagerar, se o paciente já tiver uma flacidez do orbicular, a gente relaxar mais ainda essa musculatura, a gente pode fazer, então tenham cuidado, tá? A queda do supercílio na lateral, porque tem gente que coloca toxina nessa lateral aqui e ele cai. Eu continuo fazendo daquele jeito, linha hemipupilar para dentro e reviso a lateral conforme o gosto do paciente quando ele voltar. Tá? Se eu já conheço o paciente, eu sei que sobe muito, que ele não gosta, eu já faço. Mas se não, vou fazer linha hemipupilar para dentro, o resto na revisão. Quer que baixe, quero, adorei desse jeito, pronto, porque depois que eu boto eu não consigo tirar. Então eu sempre explico isso e os pacientes aceitam bem, tá? Então a queda do supercílio na lateral, tem que cuidar dessa questão de tratar a lateral. O desabamento do frontal. Hoje em dia a gente tem já conhecido, né, essa questão de ter que tratar mais a parte superior do frontal. Quando eu comecei a aprender a fazer toxina, a gente não tinha muito essa ideia, então a gente fazia ali daquela linha de segurança para cima, pronto. Aí o paciente já flacidez, isso aqui desabava tudo, né? Paciente idoso, que às vezes já tem uma certa flacidez palpebral que depende do frontal para conseguir abrir o olho, não conseguia mais utilizar essa musculatura. Isso vocês têm que cuidar. Se o paciente tiver excesso de flacidez e vocês veem que ele usa isso aqui como muleta, né? Que ele usa essa musculatura para ajudar na abertura ocular, orientem a blefaroplastia, reposicionamento do supercílio antes de fazer toxina, tá? Esse paciente tem contraindicação de toxina. Mesmo que ele queira muito, tá? Façam na lateral do olho, façam só nos depressores, mas não façam no frontal. Vocês vão tirar a força do que está ajudando ele a abrir o olho, tá? Então aqui, hoje em dia a gente já tem essa ideia de fazer mais nos 2/3 superiores do frontal e deixar o terço inferior livre, né? Sem toxina, e trabalhar bastante os depressores, tá? Outro efeito indesejado é a simetria, que a gente consegue, se for uma simetria possível de correção, a gente corrige tratando o outro lado, senão a gente tem que tentar acelerar a retirada do efeito da toxina, tá? E cuidar com as correções de assimetria na área bucal, justamente para a gente não acabar piorando muito o outro lado. Por exemplo, paciente, a gente coloca no depressor do ângulo oral e pega o lábio inferior, né? Difundiu, pegou o lábio inferior, depressor do lábio inferior. E aí o paciente fica assim. Vai ficar travado aqui. Aí a gente vai colocar do outro lado para ele ficar travado nos dois, não dá, tá? Então a gente pode colocar ali meia unidade para tentar ficar um pouco mais simétrico, mas não pode pôr a quantidade que a gente botou aqui, porque senão esse aqui vai perder efeito antes desse e a gente vai deixar ele torto por mais tempo, tá? As complicações, então, podem ser infecção, que é extremamente raro, mas todo procedimento invasivo é possível, tá? Tem que cuidar com a asepsia. Eu nunca tive, eu acho que se a gente cuidar com a asepsia a gente não tem infecção, principalmente em procedimento assim que é tão tranquilo quanto esse. A equimose, a gente vai deixar os cremes tópicos, eu nem acho que seja uma complicação, é uma coisa inerente ao procedimento. Dolorimento local,
analgésico e orientar o paciente. Cefaleia, para quem tem tendência a ter cefaleia, é uma coisa comum de acontecer, tá? Apesar de ser tratamento de cefaleia tensional, para quem tem tendência a cefaleia, pode dar essa cefaleia nos primeiros dias, tá? Ptose palpebral, que isso sim é uma complicação, acho que das mais indesejadas e temidas da toxina botulínica, né? Se a gente tiver essa complicação, a gente vai utilizar radiofrequência, eletroestimulação, alguns colírios, a gente vai falar especificamente disso depois, tá? Na aula de complicações, fisioterapia e casa com o paciente, até o paciente melhorar, tá? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, pega uma escovinha de dente elétrica, coloca aqui em cima para estimular o elevador da pálpebra superior, orienta o paciente a fazer eletroestimulação nessa área, né, porque não pode fazer diretamente no elevador da pálpebra, tá? Alguns colírios para melhorar ali a abertura ocular, né? E uma coisa que também pode ajudar bastante, já falando, que eu falei que ia falar depois, mas já falando, a gente pode fazer um pontinho com meia unidade na parte interna do olho e outro na lateral, aqui no finalzinho do supercílio, do cílio, desculpa, pra gente tirar um pouquinho de força do orbicular, porque já que o orbicular fecha o olho, a gente vai diminuir a força dele e vai dar um pouco de força para o elevador da pálpebra, tá? E a gente tem que cuidar bastante com a perda funcional neurobucal, tá? Então cuidem, diluam a toxina, por isso que eu uso com para 3 ml. Se vocês utilizarem uma diluição pequena, quando forem fazer essa área, diluam mais, principalmente meso e botox em código de barras, diluam mais, coloquem meia unidade, revisam o paciente com 15 dias, se ele ainda estiver contraindo, bota mais meia, tá? Eu uso no máximo uma unidade por ponto quando o paciente tem bastante força nessa região, tá? Muito obrigada, desculpa se a aula foi cansativa, vejam as tabelas, revejam as tabelas, escolham a seringa que vocês querem trabalhar. Se vocês forem trabalhar com a de 1 ml, peguem as tabelas e olhem ali na de 1 ml até vocês decorarem exatamente, escolham uma diluição para vocês fazerem e sigam aquela diluição, tá? Para vocês não terem confusão ali no meio, acabar injetando mais ou menos do que vocês gostariam, certo? Isso vai diminuir bastante o risco de complicações e também de efeitos indesejados, tá? Muito obrigada!